Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, amiga do nosso canal, inscrito ou ainda não inscrito, em especial você que está acessando esta série, Como Posicionar-se em Cristo. Nós iniciamos aqui na semana passada tratando do primeiro tema. Esperamos que você tenha assistido esse primeiro tema, não é? Quando nós falamos que o cristão, a cristã, ele tem tudo para ser feliz. Nós poderíamos até aprofundar mais esse assunto. Mas você, em busca de construir a sua fé de uma forma autônoma, você pode fazer o seu exercício de fazer aquela análise que nós indicamos para que você faça. Então, se você não acessou ainda esse conteúdo, né, da semana passada, é importante que você acesse para ter conhecimento a respeito dele. E esperamos que te ajude a compreender que, sendo cristão, cristã, é possível, é muito possível ser feliz. Você tem tudo para ir bem sendo um cristão, uma cristã. Quando você posiciona-se corretamente em Deus através da sua palavra. O que normalmente acontece é que as pessoas não posicionam-se corretamente. E quando não posicionam-se corretamente, elas são inclusive enganadas. Enganadas como Eva foi enganada. Eva não foi enganada por algo grande. De fato, ela foi enganada pela maior mentira que possa existir. Mas essa maior mentira, Eva só caiu nessa maior mentira porque ela não estava bem posicionada. Irmãos, é preciso que nós nos posicionemos corretamente, inclusive com relação às nossas questões naturais, como falamos na primeira reflexão desta série, na semana passada. E muitas pessoas descuidam-se do natural. Não, a partir do momento que eu me tornei um cristão, uma cristã, agora só vivo em Cristo, e então, vamos devagar. Lembre-se que você ainda é um ser humano com dores, com problemas, assim, por sinal, como Jesus foi. Deus, naquele corpo chamado Jesus, o Espírito Santo gerou aquele corpo, entrou no corpo, ali estava Deus. Mas ele estava num corpo humano, como o meu, como o seu, e ele tinha dores. Ele passava por decepções físicas, psíquicas, psicológicas. Passava por pressões que todo homem passa, e todo ser humano passa. Ele passou por pressões. Ele tinha uma mente. Mas a mente de Cristo estava nele. Mas ele era um homem, senão ele não teria passado por todas as aflições. Senão a Bíblia não está falando corretamente. Que Jesus passou por todas as aflições que os homens passaram. Então era Deus nele, sim. Mas ele tinha sentimentos. Ele foi um homem, um ser humano normal, comum como nós. Ele era um homem comum. Né? Ele era Deus, sim, mas ele estava num corpo de um homem comum. Então ele passou por todos os problemas que nós passamos, pelas dificuldades, pelos problemas, por decepções. Ele teve oportunidades, vamos dizer assim, para ficar triste, para ser triste, para ficar depressivo. Ele passou por situações que certamente geraram ansiedade nele. Sabe? Porque, então, quando eu falo assim, será que se eu falar com Jesus, ele vai entender quando eu estiver ansioso? Irmão, irmã, ele foi ser humano. Ele viveu aqui na Terra como ser humano. Ele passou por tudo que nós passamos. Será que Jesus passou por depressão? Se você nunca leu, nós indicamos que você leia um texto que fala a respeito da crucificação. Foi um médico francês
que escreveu, da crucificação não, do Getsêmani. Leia, se você conseguir chegar até o final do texto, inicie pelo menos. É profundíssimo. Ele vai mostrando cientificamente o estado emocional que Jesus estava quando saiu sangue pela sua pele. Ele relata, é algo tão chocante que vai chegando um momento da leitura que você vai tendo dificuldade para continuar lendo. Que você vai imaginando a angústia que ele ficou. Por quê? Porque ele é um ser humano. Então aquilo não foi sobrenatural, aquele efeito de ele suar sangue, dele transpirar sangue? Lógico que não. Aquilo não foi nada sobrenatural, não. Ele ficou paradinho lá e aí de repente começou a fluir sangue pelos... Não, aquilo foi sofrimento. A gente precisa ter uma consciência, precisamos tomar consciência do que de fato Jesus sofreu. E esse é um dos pontos. Ele passou por um estado depressivo tão profundo que é dificílimo para um ser humano suportar a dor. E é o que esse médico relata. A dor física, psíquica, psicológica, o sofrimento que a pessoa precisa estar, a gente chama de estado de espírito, o estado psíquico dele, que estado que o ser humano precisa chegar para que saia sangue pelo seu corpo, pela sua pele. É um estado depressivo de quase, olha, acho que é pior do que a morte. A morte a pessoa passa, mas aquele estado ali, ele vai passando e é um estado terrível de dor, sabe? Então, prezados irmãos e irmãs, é preciso nós compreendermos melhor e termos essa confiança, esse posicionamento. Quando nós vamos falar com Cristo, quando nós vamos dobrar os nossos joelhos, por isso que nós dissemos lá na primeira, não vamos ficar retomando, né, o assunto do primeiro momento dessa série. Se você quer ter conhecimento, aí assiste o primeiro conteúdo dessa série para você ter ali o conhecimento todo, né? Mas, enfim, por isso que nós incentivamos a você posicionar-se corretamente, inclusive nos pontos básicos da sua vida espiritual, porque tudo começa pelo básico. Como dissemos, o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma carta que muitos não têm compreendido corretamente esta carta, mas ela é uma carta maravilhosa. Ela começa do começo, ela começa dos princípios, ela vem nos ensinando como que nós devemos, inclusive, lê-la para podermos compreender o que está nela. E aí as pessoas normalmente fazem uma leitura rápida, corrida, já li a Bíblia 10 vezes. Não é a questão de ler a Bíblia que vai te dar fé. É a mesma coisa que as pessoas são enganadas, chegam a ser manipuladas, quando ouvem e acreditam literalmente e, ao mesmo tempo, superficialmente, naquele versículo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gente, isso é uma arma. Na mão de manipulador, isso é uma arma. Manipuladores espirituais, ministros manipuladores, brincando com a fé das pessoas, ficam repetindo: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, o problema não está nesse versículo, obviamente que não, isso é a palavra de Deus. A grande questão é, como é que as pessoas manipulam esse versículo? Porque aí, eles dizem assim: basta você ouvir, basta você se afiliar. Tá vendo? É só você vir na igreja e ouvir falar a respeito da palavra de Deus. Pronto, você já vai ter fé, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Automaticamente você vai ter fé. Já tratamos disso a respeito aqui.
no decorrer dos conteúdos aqui. Não é isso. Fé tem que ser exercitada. Então quer dizer que não é através do ouvir? Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que precisamos ouvir a palavra de Deus, mas precisamos ir além. Do contrário, nós só vamos virar ouvintes, afiliados, e nunca vamos nos posicionar corretamente em Deus através da palavra. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é uma introdução que nós vamos tratar. E você vai compreender que Eva foi enganada exatamente porque ela não teve posicionamento correto com relação a isso. Vamos à Bíblia e depois vamos aprofundar mais nesse conhecimento? Já tratamos disso aqui, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, inclusive nós já falamos aqui, se você pretende, falamos no primeiro conteúdo dessa série, se você deseja que nós aprofundemos mais no livro de Efésios, que é profundíssimo, deseja uma série sobre o livro de Efésios, manifeste-se através de mandar mensagem, tem link aqui abaixo dos vídeos indicando, eu gostaria de uma série sobre o livro de Efésios, ou escreve aqui nos comentários. Se houver interesse, nós podemos trazer uma série a respeito do livro de Efésios. O livro de Efésios é profundíssimo e as pessoas não compreendem, faz uma leitura superficial, não refletem sobre o livro de Efésios, enganam, líderes enganam e liderados são enganados por falta de compreender o livro de Efésios. E no decorrer da série você vai saber melhor, você vai entender melhor por que estamos reforçando isso, frisando isso. Necessidade de conhecer a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você vai entender. Nós vamos tratar disso em breve aqui. Por quê? Nós estamos frisando isso. Então vamos à leitura, depois vamos voltar ao assunto de Eva ser enganada. Há muita profundidade nisso e tem sido passado por alto. Por isso, o capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Não vamos aprofundar nesse momento, não vamos aprofundar aqui, isso pode ser feito numa série, se você tiver interesse, mas gostaria de destacar. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviu a palavra da verdade, entra em Cristo, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora versículo 17 do capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, vos dê em seu conhecimento, presta atenção, para que o Espírito Santo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Presta atenção. Não é só ouvir. Precisa do espírito de sabedoria e precisa de revelação. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, então precisa de ouvir, precisa de sabedoria, precisa de revelação, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Indo agora para o sermão, a posição de um crente em Cristo, que é o sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual abaixo dos nossos vídeos aqui tem link. Se você nunca ouviu falar a respeito de mensagem, tem link aqui que leva para uma série Você Crê na Bíblia. E nessa série você vai saber o que é a mensagem, por que Deus enviou a mensagem, tá? Tem tudo aqui embaixo dos vídeos, caso você não conheça a mensagem. Agora, se você já conhece,
e quer ter acesso a esse sermão, a posição de um crente em Cristo, sem ter que se afiliar a nada, sem ter que se comprometer a nada. Tem link aqui, ó, você vai ter acesso direto à fonte, à editora que produziu, tá, que traduziu e que disponibiliza em PDF gratuitamente. Então tem o link do PDF aqui, ó, você pode pegar esse sermão e aí tê-lo ele completo, que nós não vamos tratar dele inteiro aqui, nós vamos trazer alguns pontos, mas você pode lê-lo completo, tá? Então veja, sabemos que Eva, né, quando nós vamos lá para Gênesis, Eva foi enganada, correto? Eva foi enganada pela serpente, né? A serpente enganou a Eva. Agora nós podemos pensar aqui, refletir, o que é que Eva ouviu? Eva ouviu uma piada que a enganou? Eva ouviu uma maledicência? Eva ouviu, irmãos, isso é profundo, viu? Firme-se aí. Eva ouviu uma fake news? Uma mentira? Eva ouviu o que enganou Eva? Foi algo até mais aprofundado, né? Como, olha, você tem que se afiliar à minha igreja, porque isso é terrível, né? Mas não foi isso que ela ouviu. O que Eva ouviu? Da serpente. A serpente pregou o que para Eva? Exatamente isso que você pensou. Se você é um cristão, uma cristã e tem conhecimento do assunto. Eva ouviu a palavra de Deus. Meu Deus, segura na cadeira. Acho que não era isso que você queria ouvir, né? Não, você deve ter pensado que Eva ouviu uma mentira. Não estamos falando que Eva ouviu a verdade, mas estamos falando que ela ouviu a palavra de Deus. E ela não percebeu, faltou para Eva sabedoria, faltou para Eva discernimento, revelação, para perceber que o que ela ouviu, apesar de ser a palavra de Deus, era a palavra de Deus, porque a serpente repetiu a palavra de Deus para ela, mas era a palavra de Deus apresentada de forma manipulada. Então, irmãos, muitas pessoas acreditam que, porque acreditam e às vezes até ouviu, até algumas orientações aí, até de ministros. Ah, não, basta estar falando da palavra de Deus, irmão, irmã, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não está tudo bem. Foi assim que Eva caiu. Não basta ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus na íntegra. E ouvir a palavra de Deus na íntegra significa ouvir a palavra de Deus de forma revelada, sem mistura. Porque quando diz que tem que ouvir na íntegra, há pessoas que entendem assim, então tem que ser a leitura da Bíblia sem nenhum comentário, sem nenhuma interpretação humana. É diferente. Agora, comentários, desde que te ajude a compreender, ou não haveria a necessidade de termos ali em Efésios o que é chamado de quíntuplo de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu esta carta orientando os cristãos e ele fala a respeito do quíntuplo de Efésios. Então, precisa do quíntuplo de Efésios e é Deus trabalhando por níveis. Cada um daqueles níveis que são apresentados ali dentro do quíntuplo de Efésios, vai chegar um momento que nós vamos tratar disso, está tratando de níveis de ajuda que a igreja recebe. Então Deus trabalha, irmãos e irmãs,
A própria carta do apóstolo Paulo, ela é escrita em níveis. Nós falamos disso no primeiro conteúdo desta série e agora tratamos de novo. A carta do apóstolo Paulo, ela é escrita em níveis. Você começa ali na introdução e ele vai aprofundando os assuntos. O problema é que as pessoas param no básico e não chegam ao aprofundamento. Então é muito sério isso. Eva ouviu a palavra de Deus. O problema é que a palavra de Deus foi apresentada de uma forma manipulada que levou Eva a confiar na serpente, duvidar de Deus e passou a confiar na serpente. É isso que as pessoas não veem. E essa mesma tática do inimigo, ela é utilizada ainda hoje. E por que é utilizada hoje? Porque isso dá muito certo, principalmente com gentios. Nós já tratamos disso aqui no canal. Já falamos, quando falamos a respeito dos pregadores gentios, comportamento de pregador gentil. Se você não assistiu, volta, assiste esse conteúdo. Aí você vai entender por que as pessoas são tão facilmente enganadas hoje, no sentido espiritual. Por que ainda é utilizado até hoje a mesma idêntica tática que a serpente usou com a Eva? Continua sendo utilizada hoje pelos sistemas organizados, pelas religiões, por lideranças e continua enganando pessoas hoje. E até o último dia dessa civilização, essa é a maior tática, é a tática que sempre deu certo e que vai continuar dando até que seja finalizada essa civilização. Essa tática que a serpente usou. Prega a palavra, só que prega ela de uma forma que leva as pessoas a colocar outra coisa no lugar de Deus. Leva as pessoas a crer num sistema, leva as pessoas a crer no ministro, leva as pessoas a crer em estar juntos, num companheirismo, e a pessoa afirma sua fé nisso. Inclusive pessoas que pregam semente da serpente e não sei o quê, e não sabe o que é a semente da serpente. Não sabe. A tática da serpente, a astúcia da serpente. Fala a respeito, bate em cima, condena Eva e não percebe que às vezes com a própria pregação a respeito da Eva e a respeito do quanto Eva errou e por que Eva errou e não sei o quê, e está usando a tática, inconscientemente está usando a tática que a serpente usou e levando pessoas a desviar sua fé de Cristo e olhar para aquele pregador que está pregando a respeito da astúcia da serpente e outros temas. Agora, nós não precisamos ser enganados como Eva foi, se nós estivermos bem posicionados a respeito da palavra de Deus. E também não precisamos ser enganados como tantos outros foram. Porque não perceberam a astúcia da serpente. Então essa é a maior astúcia, o maior engano que existe hoje, e você não precisa ser enganado a respeito disso, é esse. E aqui no parágrafo 12, 13 desse sermão, é o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver que a mensagem vem nos falando. A mensagem vem nos falando a respeito desse engano, do engano que as pessoas caem hoje, de não posicionar-se corretamente. Então nós já tratamos disso aqui no canal, recentemente, já tratamos disso aqui. Que Adão não foi enganado, que você não vai ter desculpa para dizer eu fui enganado. Não, se você tem acesso ao conhecimento, se você tem oportunidade de saber do porquê a Eva foi enganada, em que tipo de engano ela caiu, e agora sabendo que esse engano continua ainda hoje, sendo utilizado hoje,
Hoje não é a serpente, mas o espírito é o mesmo. A tática é a mesma. Hoje você não vai ver serpentes por aí te chamando a sua atenção, mas o espírito que ungiu aquela serpente, que trabalhou através daquele ser chamado serpente, é o mesmo que atua hoje, em especial nos ministros que não têm revelação da palavra de Deus. Eles não estão nem percebendo, mas eles estão ungidos pelo mesmo espírito da serpente. Estão enganando pessoas hoje a se posicionarem incorretamente, afirmarem sua fé em outras coisas que não na palavra de Deus. Então, irmão, irmã, nós precisamos ter muita segurança da fé que nós temos. Então, aqui no parágrafo 12 desse sermão, nós encontramos aqui, olha, Adão pecou voluntariamente. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele pecou deliberadamente. Ele sabia que Eva tinha dado ouvidos à serpente, que ela estava confiando na serpente. Ele sabia, mas ele decidiu. Eu sei que ela está errada. Eu sei das consequências. Talvez não tinha consciência da consequência, mas ele sabia que ela estava errada. E ele posicionou-se do lado dela. Claro que isso é um tipo, né? Isso é um tipo. Também tem o outro lado disso. Isso precisava acontecer. Mas nós estamos falando em posicionamento, estamos falando em engano. E é o engano que engana as pessoas ainda hoje. Então veja, ele pecou deliberadamente, sabendo que ele estava fazendo, por causa da sua esposa. Ele tomou posição com sua esposa. Então não seja enganado, irmão, irmã. Se você está vendo que o que você está ouvindo está errado, tome posição pela verdade. Não peque voluntariamente, deliberadamente, como Adão pecou. Nós não vamos aprofundar nesse ponto em específico, porque nós tratamos aqui recentemente nesse canal que você não vai ter desculpa, assim como Adão não teve, de dizer que você não sabia. Então nós não vamos aprofundar isso aqui, uma vez que nós já tratamos disso. Mas hoje gostaríamos de trazer então esse alerta. Tome cuidado, porque o engano da serpente, a astúcia da serpente, o rastro da serpente, ele ainda está atuando hoje. Sempre foi utilizada a mesma estratégia pelo inimigo, só muda o personagem, só muda a forma, muda às vezes o conteúdo, a forma de ser mostrada, mas o objetivo é o mesmo da serpente. E o rastro da serpente, o espírito, a unção que veio sobre a serpente lá em Gênesis, era para quê? Desviar a atenção de Eva, tirar a atenção dela de ouvir Deus falando, para colocar a serpente falando o que Deus falou. E aí foi que ela caiu certinho, né? Então esse foi o maior erro de Eva, foi dar ouvidos para a serpente, ouvindo a palavra de Deus, veja, ouvindo a palavra de Deus, mas estava ouvindo uma palavra de Deus manipulada. Esse é o grande engano hoje. As pessoas não buscam aquilo que o apóstolo nos ensinou para fazer. Ali no princípio da carta aos Efésios, por isso que nós incentivamos você, leia a carta de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você pretende que tragamos aqui um compartilhamento para nós dedicarmos a um maior conhecimento a respeito da carta do apóstolo aos Efésios, nós podemos trazer uma série aqui sobre a carta do apóstolo. Só se manifesta aqui através dos comentários, se quiser mandar mensagem, tem link abaixo do vídeo.
Eu gostaria de ter acesso a uma série sobre o livro de Efésios. Agora, se você não quiser, se você quiser fazer isso de forma autônoma, não precisa. Eu mesmo vou ler, eu mesmo vou refletir. O importante é que você faça. Irmão, nós precisamos compreender a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No decorrer da série você vai compreender por que nós estamos batendo em cima desse ponto. Há muita profundidade nesse livro de Efésios. E as pessoas ao longo dos anos, décadas, vêm lendo a carta do apóstolo aos Efésios de uma forma subjetiva, não conhecem a carta do apóstolo e por isso são enganadas. Lembrando que o maior engano de hoje é esse. É a palavra de Deus, é a Bíblia. O problema é que ela está sendo manipulada. No próximo semana nós vamos tratar da pior praga que existe. E não queira ser a pior praga que existe dentro da igreja. Nós vamos tratar desse assunto. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós pedimos a tua unção, tua direção, para que o nosso objetivo de ajudar o irmão, a irmã que tem acesso a esses conteúdos seja suprido. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue vos abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.